E esqueçam aqueles presépios pacíficos, sabe? Esqueçam aquelas noites estreladas super tranquilas, aquelas figuras serenas de gesso e os cânticos suaves. A gente tem essa imagem muito romantizada, né? Exato. Porque o texto original, o mais antigo mesmo, da clássica história de Natal, quando ele é lido na sua língua original, ele parece muito mais um thriller de espionagem da Guerra Fria. Nossa, total. Fica até parecendo um roteiro de cinema. E a gente está falando de um ditador intensamente paranoico, reuniões de crise na calada da noite e, o envolvimento direto de oficiais da inteligência estrangeira. E é uma quebra brutal de expectativa para quem nos ouve, sabe? Porque durante séculos a gente foi condicionado a enxergar essa narrativa toda através de umas lentes muito infantis. Inofensivas até, né? Isso, inofensivas. Mas o material que a gente tem para nossa imersão profunda de hoje destrói completamente essa visão romântica. Sim. E hoje a gente vai mergulhar fundo num estudo bíblico, teológico e etimológico assinado pelo irmão Marcelo Oliveira. E olha, o detalhe que mais me deixou chocado nas anotações é que ele não analisa um livro inteiro. Não, ele pega uma lente de aumento, né, e foca num trechinho minúsculo. Exato, ele foca o microscópio investigativo dele em apenas 2 versículos, que são Mateus, capítulo 2, versículos 7 e 8. E é impressionante o que dá para extrair de 2 versículos. Muito. E a nossa missão aqui hoje não é recontar uma historinha que todo mundo já conhece, mas revelar a tensão política extrema e os mecanismos, de manipulação psicológica que estão ali codificados no grego koiné original. No texto cru mesmo. Isso. E o estudo cita a utilização de uma visão triofanista. Como que isso funciona na prática metodológica do autor? Então, a visão triofanista dentro dessa metodologia, ela exige que a gente não deixe nenhuma palavra passar batida. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Significa dissecar o texto em camadas muito profundas, observando cada verbo, cada substantivo, sabe? Até a estrutura das preposições isoladamente a gente olha, para conseguir recuperar a intenção exata daquela época. Entendi, é uma arqueologia linguística mesmo. E o que emerge dessa escavação toda? Emerge o choque absoluto entre o incontrolável da providência divina e um terror irracional de um governante humano, sabe? Um cara que sente o poder ameaçado por coisas que ele simplesmente não consegue gerenciar. Então, vamos construir a cena do crime aqui, por assim dizer? Pensa bem, se um chefe de Estado percebe uma ameaça ao regime dele, o instinto básico é agir para neutralizar essa ameaça o mais rápido possível, né? Com certeza, ele vai pro ataque. Mas antes de a gente entender qual foi o plano de contenção desse rei, que é o Herodes, a gente precisa estabelecer muito claramente quem que estava do outro lado da mesa. O texto fala sobre a chegada de magos, né? Pois é, e aqui a gente precisa parar imediatamente a nossa máquina mental de criar imagens. Aquela imagem do cara de capa. Exato, porque a palavra mago, no nosso vocabulário de hoje, evoca alguém de capa tirando um coelho da cartola, sabe? Ou lançando feitiços num livro de fantasia. Total, a gente pensa no Gandalf na hora. Tipo isso. Mas o grego original usa a palavra magos. O estudo rastreia a etimologia exata dessa palavra e ela nos leva até o persa antigo, que é magus. E magos não tem nada a ver com o ilusionismo, né? Nada a ver. Era outra coisa completamente diferente. Certo, então quem eram eles de fato, na estrutura de poder do mundo antigo? A gente está falando da elite intelectual do Oriente. Eles eram sacerdotes da religião zoroastrista, eram estudiosos profundos da matemática, dos astros, sabe? E de antigas profecias persas e babilônicas também. Em termos práticos para a época, eles funcionavam como uma mistura de diplomatas de altíssimo escalão, Caramba! astrônomos reais e analistas de inteligência estratégica. Ou seja, caras muito importantes. Muito. E, além disso, teologicamente, eles cumprem uma expectativa super antiga. O estudo aponta isso citando Isaías, que prevê nações e reis estrangeiros caminhando em direção à luz de Israel. Mas espera,
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, só pra gente testar essa teoria. Claro, manda. O Herodes era um monarca incrivelmente brutal, né? Um cara que mantinha o trono com o apoio militar pesado do Império Romano. Ele construiu palácios que eram verdadeiras fortalezas impenetráveis. Sim, ele era o rei construtor, extremamente poderoso. Então, por que um homem com tanto poder bélico e político ia se importar com um pequeno grupo de acadêmicos estrangeiros que ficam a madrugada inteira olhando para o céu? Ele não podia simplesmente ignorar eles e achar que eram só uns excêntricos. Olha, se fosse só um grupo de acadêmicos sem nenhuma relevância geopolítica, ele com certeza ia ignorar. Né? Mas os magos representavam o topo da diplomacia de impérios rivais ou impérios vizinhos. O choque real acontece por causa do que eles perguntam quando eles chegam. A pergunta que muda tudo. Exato. Eles entram na capital, em Jerusalém, e não perguntam sobre o clima ou como está o comércio local. Eles chegam e perguntam abertamente onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Nossa, isso é o gatilho perfeito para um monarca ilegítimo, né? É exatamente o ponto central da crise. Porque o Herodes não era da linhagem de Davi. Ele era idumeu, né? Isso, ele era idumeu, um rei colocado ali por um arranjo político dos romanos. Então a legitimidade dele era tipo um castelo de cartas. Muito frágil. E aí chegam intelectuais estrangeiros de alto nível no meio da capital dele, afirmando que os astros confirmam o nascimento de um rei verdadeiro. Pois é, isso não é uma curiosidade acadêmica, sabe? Isso é uma declaração de instabilidade nacional. Com certeza. E é por isso que ele entra em pânico. E a reação imediata dele, que está lá codificada no versículo 7, expõe toda a mecânica dessa paranoia. O texto diz que ele o chamou, e a palavra grega ali é ekalesen. Ekalesa, que denota uma formalidade muito específica, né? Se eu entendi bem o material. Você entendeu super bem. O verbo kalel, no grego clássico e bíblico, ele é usado para indicar a convocação oficial de um monarca. Aquela coisa de Estado mesmo. Isso. É o tipo de audiência que acontece no salão principal do palácio, sabe? Com as trombetas tocando, os guardas em posição e toda a corte presente. Pompa e circunstância. Exatamente. Mas o autor do estudo sublinha uma contradição que é flagrante e maravilhosa nessa frase. Porque o Herodes faz essa convocação oficial, que é estruturalmente grandiosa, só que ele a faz secretamente. Cara, vamos desempacotar o absurdo dessa imagem para o pessoal acompanhando a gente. É como se um governante autoritário de hoje mandasse emitir uma intimação oficial com o selo do Estado para embaixadores, mas exigisse que eles entrassem tipo pela garagem do palácio em carros descaracterizados às 3 da manhã. A analogia é perfeita. É exatamente isso, e essa ação anula qualquer verniz de hospitalidade religiosa ou de cortesia diplomática que ele pudesse ter. Fica na cara a tensão. Fica. Ele age nas sombras porque a simples notícia da presença deles ali já é radioativa para ele. Radioativa, ótima palavra. Se o povo ou se o Senado descobre que uma comitiva internacional validou o nascimento do verdadeiro herdeiro, a rebelião explode no dia seguinte. Então esse segredo é, na verdade, o primeiro movimento de uma estratégia militar de abafamento. Então, olha só. A gente tem um ditador trancado numa sala hermética, de madrugada, com estrangeiros que possuem informações que podem derrubar o governo dele. Um cenário tenso. Muito tenso. A dinâmica da conversa muda completamente ali. Não tem mais chazinho, não tem diplomacia. Como que o texto original descreve o que de fato rolou nessa sala? O grego abandona a ideia de diálogo, sabe? De conversinha amigável. Acabou a simpatia. Acabou. O jargão muda para um jargão investigativo. O estudo destaca que Herodes os inquiriu cuidadosamente. E a palavra escolhida ali é incrivelmente densa, que é exegetesen. Como que funciona a raiz dessa palavra na língua? É uma fusão que eu diria que é até violenta de dois termos. Você tem o prefixo eis, que indica um movimento de extrair, sabe, de tirar para fora. Certo. E isso é somado à raiz atazon, que significa examinar ou testar com o máximo de rigor possível. Ou seja, não é um papo de boteco. De jeito nenhum. Não é uma sabatina amigável, é um interrogatório de altíssimo nível. Caramba! E ele tá tentando, tipo...
espremer, forçar para fora cada gota de informação? Exato, ele quer extrair cada gota de dados de inteligência técnica que esses magos possuem. Ele não tá nem aí para opiniões, ele quer o relatório bruto das observações deles. E qual era o foco desse interrogatório todo, dessa extração quase forçada de informações? O alvo do interrogatório era o comportamento da estrela. A estrela, claro. A palavra asteros, que na literatura do período carrega um peso gigantesco de sinal divino, apontando direto para o que estava escrito no livro de Números, lá na promessa de uma estrela que surgiria de Jacó. Conectando as profecias. Isso. E o estudo também nota o uso do verbo epanê, que está muito ligado à ideia de epifania, sabe? Significa aquele momento em que algo que estava oculto brilha de forma visível para todo mundo. Nossa, muito interessante. Mas o detalhe brilhante que o autor do estudo extrai dessa inquirição toda rigorosa é sobre o que exatamente o Herodes queria saber a respeito da estrela. E ele queria saber o tempo. Exatamente. E é aqui que a análise entra num dos debates que eu acho mais fascinantes de todo o texto grego. Porque pensa estrategicamente comigo. Por que um homem super pragmático que tem um exército na mão ia ficar interrogando sobre a cronologia de um corpo celeste? É uma ótima pergunta. Né? Porque se o único objetivo dele era eliminar fisicamente uma ameaça, que no caso é uma criança, ele não perguntaria diretamente pelo endereço, tipo em qual vila, em qual casa exata, em qual latitude vocês viram essa criança. Seria o mais lógico para um militar, né? Total. Então, por que esse interrogatório gasta tanta energia no fator tempo? Para entender o porquê dessa fixação maluca do Herodes, a gente precisa entender a diferença de como o grego koiné trata o conceito de tempo. Ok, vamos lá. A gente tem duas matrizes principais para tempo no idioma. A mais comum é Cronos. Cronos, do relógio. Isso. Cronos é a quantidade pura de tempo. É o relógio fazendo tic-tac, os dias passando no calendário, as horas, os meses. É um dado frio matemático. Exato. Puramente quantitativo. Mas o estudo demonstra que o Herodes não gasta o seu interrogatório tentando extrair o Cronos. Ele está focado, na verdade, em descobrir o Kairon, ou o Kairos. Tá, e como que esse Kairos funciona de maneira diferente desse relógio comum do Cronos? O Kairos não é sobre quantidade, de forma alguma. Ele é sobre qualidade, sabe? Sim, ele significa o momento oportuno. É o instante exato e decisivo. Em praticamente toda a literatura bíblica, essa palavra é usada predominantemente para descrever aquele milésimo de segundo em que o plano eterno... E a providência divina, né? Exato, o momento que a providência divina invade e rasga o curso da história humana. O Herodes queria descobrir o instante místico da manifestação divina. Mas peraí, isso me parece até meio contraditório. Se o Herodes é um estrategista político e militar tão pragmático, um cara que age pelo cálculo cru para manter o poder, o que ele ia ganhar tentando mapear um dado que é tão qualitativo e místico como o Kairos? Pois é, parece que não faz sentido. Como que ele planeja usar um evento cósmico numa mesa de táticas militares? E é exatamente aí que reside a loucura e a arrogância absurda desse plano dele. O Herodes opera nesse mundo tangível das espadas, dos decretos, né? Da violência física. Sim, mas ele reconhece que ele está diante de uma anomalia que é incontrolável para ele, que é uma profecia. Entendi. Então a estratégia bizarra dele é tentar quantificar o teológico. Ele acha, de verdade, que se ele conseguir descobrir o instante preciso, tipo Kairos, em que a manifestação divina irrompeu no mundo natural, ele pode reverter esse dado espiritual numa métrica física. Nossa, então o cálculo na cabeça dele é tipo se a estrela, que é esse sinal divino, brilhou neste exato ponto do calendário, então eu posso calcular a idade biológica do recém-nascido e traçar um raio matemático para fazer o abate militar. Perfeito! Você resumiu muito bem a cabeça dele. Cara, ele usa a inteligência espiritual pura dos magos para alimentar, sabe, o algoritmo de um massacre burocrático. Essa tua síntese é irrepreensível. Ele tenta aprisionar a providência celestial dentro de uma planilha letal de contenção de danos, sabe? É muito arrogante. É o ápice absoluto da tentativa do poder institucional de gerenciar e auditar os milagres divinos
para que eles não interfiram na economia e na política locais. E com esse dado do Kairos, que foi extraído a fórceps ali na madrugada, o Herodes agora tem a inteligência temporal para ir para a próxima fase. Ele já tem o arma na mão. E se ele tem o tempo, como é que ele desdobra taticamente essa operação? Porque ele não prende os magos nem manda matar eles ali mesmo naquela sala, né? Não manda. Ele abre a porta e despacha os caras de volta a campo. E aí a gente entra na mecânica do versículo 8. A mecânica dele no versículo 8 é a terceirização completa da investigação no terreno. Terceirização, é bem isso. Agora que ele está armado com essa precisão matemática do momento do nascimento, ele despacha os acadêmicos para Belém usando um vocabulário que é profundamente oficial. Qual a palavra lá? O verbo que descreve esse envio deles é apestailen. E olha, essa palavra carrega muito mais peso do que só dizer, tipo, vão lá para a estrada. Ela tem uma raiz importante, né? Sim, ela vem da mesma raiz que gerou a palavra apóstolo. Ah, interessante. Significa comissionar alguém, delegar autoridade oficial para cumprir uma missão super específica. Então, no fim das contas, ele tenta converter os astrônomos persas em seus próprios agentes secretos disfarçados? Exato. A audácia retórica desse cara é tremenda. As diretrizes que ele dá para esses novos agentes soam como um verdadeiro manual de campo militar. Virou operação de espionagem. Ele ordena para eles ide e perguntai diligentemente. E o termo original que o estudo aponta para esse perguntai é zeeteit. E o que isto quer dizer na prática? Descreve o ato de buscar incansavelmente, sabe? De investigar fundo e não aceitar meias verdades de jeito nenhum. Não é dar uma olhadinha. Não. E para garantir que eles iam levar a missão a sério mesmo, ele ainda soma o advérbio prosektikos. Que intensifica ainda mais essa investigação. Absolutamente. Prosektikos exige que o processo investigativo seja feito com o máximo de precisão, foco cirúrgico e muita cautela. É uma varredura completa. Uma varredura total. Mas, e este é um dos pontos que eu achei mais contundentes do estudo do irmão Marcelo, o horror dessa narrativa toda não reside na ordem em si, mas no alvo dessa operação tática gigantesca. Vamos traçar o perfil do alvo, então. A gente está vendo Herodes recrutar os maiores sábios estrangeiros, ele está acionando termos de comissionamento de inteligência e está ditando procedimentos super minuciosos. Tudo no máximo rigor. E quando ele define quem deve ser encontrado, qual é a palavra que o grego koiné nos entrega? Tipo, como Herodes se refere a esse mega perigo à segurança nacional? E é exatamente aqui que a verdadeira podridão do governo dele é exposta através da linguagem. Por quê? Porque o texto não diz que ele ordenou uma caçada implacável pelo rival político, ou pelo futuro rei, ou por uma ameaça emergente. Que seriam as palavras esperadas, né? Sim, mas a palavra que ele escolhe usar, logo depois de acionar todo esse jargão marcial super pesado, é o menino. E a palavra etimológica específica que foi selecionada, lá pelo autor original, é paidion. E qual que é o alcance semântico dessa palavra paidion? Tipo, o que ela evoca na mente de quem estava lendo o grego original? Paidion não é só um marcador de idade genérico, sabe? Tipo, dizer que é uma criança e pronto. É um diminutivo muito focado da palavra pais. E o emprego desse diminutivo não descreve só a fase da vida ali do bebê, mas ele sublinha vigorosamente a completa e total falta de defesas. Nossa, é a extrema fragilidade humana encapsulada numa única palavra. Exato. Descreve uma vulnerabilidade que é absoluta, sabe? Um ser que não tem autonomia, não tem voz para se defender e, logicamente, não possui qualquer capacidade física de reação ou poder estrutural. Cara, então a máquina inteira do estado de Herodes é movida por um terror indescritível em relação à fragilidade absoluta. É o medo do indefeso. Isso é bizarro. E logo depois de soltar essa palavra que denota o ser humano no seu estado mais indefeso possível, que ele pronuncia, olha, a frase mais cínica de toda a reunião. A gota d'água da hipocrisia, né? Total. Ele manda os magos avisarem ele de volta, afirmando qual seria a sua verdadeira motivação, que é para que também eu vá e o adore. Mentira pura. Mentira deslavada.
E o estudo de etimologia traz dados reveladores sobre o termo usado para adorar nesse exato momento de dissimulação, certo? Sim, a palavra que o Herodes joga na mesa ali para convencer os estudiosos é proskineso. E a mecânica de como essa palavra é formada é espantosa. Como que ela é formada? Ela é construída através da junção da preposição pros, que indica uma aproximação, uma direção a algo, Tá. somada com o verbo kuneo, que denota o ato de beijar com reverência ou, sabe, se prostrar completamente no chão. Nossa, é uma submissão pesada. Muito. Na literatura judaico-cristã e no desenvolvimento teológico do koiné lá do primeiro século, o peso dessa palavra é esmagador. Não é um simples cumprimento diplomático ou não é um tapinha nas costas de um lorde. Não é bater continência. Não, de jeito nenhum. O gesto físico e espiritual de reverência total que está contido em proskineso é reservado, sabe, única e intransferivelmente para o Criador Supremo. Só para Deus. Só. Prestar essa honra a qualquer outra coisa, a um humano ou objeto, seria considerado uma idolatria severa. Olha, esse momento merece que a gente pare um segundo para digerir a arquitetura dessa falsidade toda. É assustador. Porque a gente tem o Herodes, que é um déspota afogado no medo constante de perder o cargo, e ele se apropria do termo mais pesado e sagrado do vocabulário, que é o proskineso, a submissão total a Deus, para usar isso como um disfarce tático barato. E o objetivo final desse disfarce sagrado é aniquilar com uma brutalidade terrível a entidade mais fraca e inofensiva imaginável, que é o Paidion. O abismo moral é gigantesco. Demais. Como que você acha que essa manipulação funcionou no nível psicológico lá na cabeça dos magos? Porque ele jogou uma contradição tão extrema. Olha, homens com o nível de experiência diplomática desses magos, caras acostumados aos corredores do poder lá no Oriente, muito provavelmente nutriam suspeitas muito fortes em relação a esse repentino interesse devocional. É do nada o cara vira devoto, né? Um político brutal, conhecido por matar a própria família para manter o poder, do nada quer adorar um bebê. Eles não eram bobos. Com certeza não. No entanto, o nível da retórica manipulativa do Herodes ilustra exatamente como que o poder corrompido age. Ele reconhece que os magos operam ali no campo da sinceridade do sagrado. Eles acreditam de verdade no que estão buscando. Exato. Então ele sequestra o léxico do sagrado para poder embalar a violência dele. É o que a gente chama de instrumentalização da religião. Ele usa a fé alheia como ferramenta. Isso. Ele percebe que para conseguir usar a ferramenta da inteligência deles, ele precisa se fantasiar com os valores deles, entende? Nossa, faz todo sentido. E feitas todas essas conexões técnicas e linguísticas maravilhosas que o estudo propõe, a gente precisa dar alguns passos para trás e olhar o impacto disso tudo no grande esquema das coisas. Olhar a figura completa, né? Isso. O irmão Marcelo Oliveira dedica parte do trabalho a uma síntese teológica que é muito nítida sobre essa oposição. O que esse abismo enorme que separa o rei paranoico lá em Jerusalém dos acadêmicos do Oriente guiados pelas estrelas até o pó de Belém, ensina pra gente sobre as atitudes que a gente tem diante da verdade. É incrível como isso reverbera, sabe? O argumento central na conclusão do autor é que esses versículos de Mateus funcionam como um espelho histórico. Eles expõem duas atitudes que são essencialmente antagônicas diante de uma verdade inegável. Tá, me dá o primeiro lado. De um lado da balança está o Herodes. Ele cristaliza aquela reação do poder temporal e da vaidade ferida. Para esse perfil, a verdade, ou tipo uma revelação nova e irrefutável, não é uma força libertadora. É, antes de tudo, um erro sistêmico que precisa ser corrigido urgentemente. Tem que ser deletado do sistema. Exato. Ele tenta deter, tenta filtrar e tenta neutralizar qualquer evidência que exija uma mudança de direção na vida ou no governo dele. É a busca cega pelo controle absoluto dos fatos. E do outro lado, a gente tem a postura diametralmente oposta que é incorporada pela jornada dos sábios, né? Isso. Os sábios representam a postura da integridade intelectual e da reverência autêntica.
E aqui o estudo faz uma ponte formidável com o texto lá do profeta Jeremias, que afirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma busca sincera, de verdade. Sincera e irrestrita. A matriz de decisão desses homens não é baseada em proteger um status quo, sabe? A motivação primária deles... Que é o que faz eles cruzarem fronteiras, né? Sim, que impulsiona eles a atravessar desertos hostis, desafiar o próprio conforto e segurança. É o simples, puro e incontestável amor por encontrar onde a verdade realmente reside. Eles só querem a verdade. Exato. Quando eles encontram a luz verdadeira, o instinto deles não é tentar colocar a estrela numa jaula, como Herodes fez, sabe? É permitir que ela dite o caminho. Nossa, sensacional. Pegando esse conceito final para o pessoal que está acompanhando a gente. De um lado, a gente tem a manipulação da informação para manter o controle e do outro, a rendição à verdade. Contraste perfeito. O estudo traz ferramentas claras, mas assim, sem forçar paralelos que não existem, sobre como esse método de Herodes pode ser avaliado e identificado hoje em dia. O autor enxerga nessa dinâmica da época alguma coisa persistente no comportamento humano em relação a tipo dados e descobertas? Absolutamente. E olha, o autor faz isso com muita elegância, porque ele permanece firmemente alicerçado no texto o tempo todo. Sem viajar na maionese, né? Exato. O que o estudo ilumina é a natureza imutável da arrogância humana perante aquilo que não pode ser manipulado, sabe? O ser humano não muda muito. Não muda. Sempre que a gente observa estruturas onde o sagrado, a moralidade ou a busca investigativa pura são usados só como peças de uma engrenagem fria para obter algum benefício oculto ou para eliminar ameaças... A gente está vendo o fantasma de Herodes. Exatamente, a gente está assistindo à repetição tática lá do Palácio de Jerusalém. O princípio que é extraído e provado ali etimologicamente é que tentar usar o que é sagrado para justificar métodos espúrios nunca, em tempo algum, produz a verdadeira compreensão. Nunca funciona no fim das contas. Nunca. O estudo crava isso com base nas palavras originais. A verdadeira adoração e sabedoria só coexistem com a nossa disposição de ceder o controle diante do divino. O kairós de Deus sempre vai frustrar a engenharia de precisão que é baseada em falsidade. Que jornada intensa e esclarecedora que a gente teve hoje, hein? Foi incrível. Muito. O que a gente começou achando que ia ser apenas mais uma daquelas pinturas estáticas de presépio, se revelou um terreno cheio de tensão e de astúcia política. Um thriller mesmo. Um thriller. Hoje a gente viu, guiado pela precisão desse grego koiné, como a convocação sigilosa de embaixadores acadêmicos e um interrogatório quase científico sobre métricas celestiais tentaram subverter a providência divina. E como a linguagem escancara isso. Exato. A gente assistiu a hipocrisia se travestindo ali com a palavra de adoração total e viu o poder supremo tremer de medo perante a fragilidade definitiva de um menino recém-nascido. Muito obrigado por desconstruir essas camadas técnicas de forma tão metódica com a gente hoje. Imagina, a riqueza linguística dessas palavras originais é inesgotável. E eu que agradeço a oportunidade da gente aprofundar esses pontos, o esforço investigativo vale muito a pena. Para encerrar a nossa conversa de hoje e deixar aquela velha pulga atrás da orelha para o pessoal em casa, eu quero propor um pensamento final sobre essa ironia toda. Manda. Reflitam comigo neste paradoxo que é surpreendente e quase contraditório do caminho. Aqueles magos persas detinham todo o arcabouço intelectual da época, né? Sim, a ciência, a astronomia, tudo. Eles tinham ciência matemática avançada, mapas estelares impressionantes e aquelas ricas e milenares tradições proféticas que tiraram eles do Oriente. A bússola estava ajustada. A bússola deles funcionava perfeitamente a céu aberto. Mas olha que loucura, por um desígnio intricado da narrativa, para que eles obtivessem a última coordenada crítica, que era o vilarejo exato de Belém, eles tiveram obrigatoriamente que caminhar direto para o coração da corrupção. Nossa, é verdade. Eles tiveram que se encontrar face a face com a letalidade dissimulada de Herodes. Será que a nossa busca genuína e incansável pela verdade real e transformadora precisa, em algumas ocasiões, transitar exatamente por dentro das maiores estruturas de manipulação? É de explodir a cabeça. Né? Será que a gente precisa cruzar as sombras do engano institucional
para que só então a luz finalmente aponte o destino verdadeiro? Fica esse enigma denso para vocês carregarem no pensamento e quebrar nossa certeza sobre como o caminho reto se constrói. Um baita questionamento. Continuem questionando, pessoal. Não se satisfaçam com os resumos fáceis. Investiguem sempre meticulosamente e sigam cavando fundo. Até a nossa próxima análise profunda.